Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o ginecologista e especialista em emagrecimento, Dr. Sebastião Marden, que estará falando sobre reposição hormonal. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site starmanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os domingos. Aonde que eu estou domingo? Eu estou sábado, meu irmão. Ali, ó, 7h30 da manhã, tomando aquele café suculento e aquela tapioquinha com queijo e olha, e trazendo boas informações para vocês. Hoje, direto do Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza. No Churrasco da Vila, como eu falei, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, aberto de terça a domingo para o almoço e jantar. E tem o seu delivery através do 98530 6635. Churrasco da Vila, onde comer bem e com sabor é o compromisso da casa. Então, sempre é prazeroso, porque você está num ambiente extremamente natural, a brisa da noite, a chuva que deu uma esfriadinha gostosa, porque tem um quintal muito grande aqui, uma plantação de árvores frutíferas e tudo. Então aqui o Churrasco da Vila é um encanto. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Sebastião Marden, ginecologista e especialista em emagrecimento. E ela é o assunto do momento, gente. Emagrecimento hoje tem muita gente aderindo aí às novas técnicas, às novas coisas e tem tido resultados boníssimos. Mas o nosso assunto hoje vai ser a terapia hormonal, a reposição hormonal. Dr. Sebastião Marden tem o seu consultório no Britannia Park Office, Torre Sorro, sala 103, telefone 998564177. Doutor, primeiro, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. E eu queria... Esse assunto é um assunto muito polêmico e muito contraditório, porque a gente vê vários profissionais que têm várias opiniões diferentes e cada um tem uma conduta. Então eu queria ver se a gente conseguiria fazer um meio termo de estudo. Por exemplo, a terapia hormonal, que é a reposição hormonal, também dá na mesma, né? É hoje algum bicho de 7 cabeças. Então, o que é exatamente a transição menopausial? Bom dia, telespectadores do programa Starmanaus. Edson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado, já me sinto até sócio da casa. Com certeza. Tá? E esse tema é muito importante porque o que a gente chamava antes de perimenopausa, de pré-menopausa, hoje a gente entende como uma transição da menopausa, que a gente chama de transição menopausal. É um período em que, pegando a definição de menopausa, o que seria? Seria quando a mulher passa 12 meses sem menstruar. Ou seja, 1 ano sem menstruar, ela entrou na menopausa. Mas aquele período que antecede esse conceito é aquele período que a gente chama de transição menopausal, que é o novo termo que a gente usa hoje. E a grande coisa boa de tudo isso, qual é? Que antes, quando a mulher estava na transição menopausal, muitos colegas não faziam essa reposição. E hoje ela é mandatória, ela se faz necessária. Mas você vai, poxa, mas ela está numa transição menopausal e você vai colocar a mesma quantidade de hormônios? Não. Você começa devagarzinho, você começa com uma quantidade mínima que ela possa atuar. E com que objetivo? Né? O que a gente escutava dos outros colegas? Falava, quando você entrar na menopausa, ou seja, quando passar 12 meses sem menstruar, tu volta. Então essa transição menopausal, calor, onda de calor, mesmo no ar-condicionado tem aquele fogacho intenso, o sono comprometido, a fadiga, o cansaço, a baixa libido. Quando começa devagarzinho, mas ela continua menstruando,
45, até antes, tá? 45, 49 anos, vamos colocar esse período. Essa é uma transição para chegar na menopausa. É uma que se chamava antes de pré-menopausa. E a gente escutava dos colegas, não, quando você entrar na menopausa, passar 12 meses sem menstruar, você volta aqui. Um mero erro nosso, de ginecologista, né, da nossa sociedade. A gente sabe que, evitando que as pessoas entrem nesse quadro, nesses sinais e sintomas, você dá uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Por isso é um ponto muito importante a gente estar conversando sobre isso. Doutor, e quando é que a mulher percebe que está entrando nessa fase? Exatamente. Ela começa a ter esses sinais e sintomas, né? Ela começa a ter um choro fácil, ela se sente deprimida, ela se sente não amada, rejeitada, quer ficar só, ela tem esses desejos, os pensamentos acelerados, uma taquicardia, aquela sensação de morte. Então ela começa a entrar naquele período em que algo está diferente. Ela diz assim muitas vezes, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, a gente sempre dá valor não ao laboratório, isso é muito importante que seus telespectadores entendam. Laboratório, ele ajuda o médico, mas o que norteia a conduta é o quadro clínico da paciente. E como é que, ou seja, todas as mulheres vão ter que fazer essa reposição ou terão casos que não? Interessante essa pergunta pelo seguinte, se você for me perguntar de uma maneira, todas as mulheres vão ter que fazer reposição hormonal, hoje eu posso dizer que sim. Por que, doutor? Porque, como o próprio nome diz, você está repondo aquilo que ela não tem. E é claro que cada um vai ter o seu momento, entendeu? Agora, tem gente que diz assim, não vou precisar porque eu não sinto nada disso que o doutor está falando aí. Esse é o pior caso que tem. Por quê? Porque a ausência dos hormônios estão bombardeando o coração, estão fazendo o cérebro ficar com aquela nuvem, o rim está sendo comprometido, o osso está sendo comprometido, os vasos sanguíneos estão sendo comprometidos. E ela não está sentindo. Esse que é o problema. Então, por isso eu posso afirmar hoje que as mulheres, todas elas, têm que fazer reposição hormonal, claro, com as suas devidas exceções. Eu não estou dizendo no sentido de que alguns detalhes, aquele momento, ela vai precisar fazer a reposição hormonal. Claro, uma paciente diabética desequilibrada, uma paciente desequilibrada na sua pressão, a gente tem que estabilizar, a gente tem que fazer o risco cardiovascular dessa paciente, aí sim ver o melhor momento. Existem casos que a gente tem que ir devagar, existem casos que a gente tem que ir de uma forma mais intensa. Essa semana uma paciente foi esterectomizada, ou seja, perdeu o útero e os ovários aos 35 anos. E hoje ela está com 53. Olha o período em que ela passou sem hormônio. E essa semana nós vimos que a densitometria óssea dela estava com osteoporose. Então é uma doença que é difícil o tratamento, mas que você tem como minimizar isso aí de algumas formas. E a reposição hormonal é uma delas. Tá vendo, gente? Isso é como a gente sempre fala. E sem falsa modéstia, mas isso aqui é uma aula. Isso aqui é um pequeno grande espaço. Por quê? Porque em tão pequeno espaço de tempo, nós consigamos passar para vocês muitas informações que talvez você nunca atinou no seu dia a dia, nunca atinou para suas coisas. E hoje a gente faz isso. Modestamente, sim, porque a nossa estrutura também não é uma estrutura capaz de fazer aí 2 horas de programa. Mesmo porque a gente já vai ter dificuldade de telespectadores, porque interessa, eu sei que nesse momento interessa muito para algumas pessoas, mas tem pessoas que não interessam. Por que uma jovem vai estar preocupada com a reposição hormonal? Ela tem 18, 19 anos, ela não está preocupada. Ela vai se preocupar quando o problema aparecer, e aí pode ser tarde. Ou então, tomara que não, que ela procure com tempo para poder se cuidar. Lembrando a vocês que o Dr. Sebastião Marlen, ginecologista, especialista em emagrecimento e um profundo estudioso, porque tem vários títulos aí e tem um trabalho fantástico,
que tem o seu consultório no Britannia Park Office, Torre Sorro, sala 103, telefone 99856-4177. Doutor, e os primeiros sintomas que a mulher sente que tem que já ir procurar um profissional urgente? A gente vai reforçar um pouco aquilo que a gente já falou, né? Então, lembrando que 15% das mulheres elas não apresentam sinais e sintomas tão intensos que às vezes não são nem perceptíveis. E essas pacientes, elas são pacientes que merecem maior atenção, justamente por não sentirem isso. Porque coração, cérebro, osso, sistema cardiovascular está sendo bombardeado. E as pacientes, elas não são as mesmas. É o que elas dizem para a gente. Doutor, eu não sou a mesma pessoa. Eu choro fácil, meu coração acelera. Se tem um barulho, por exemplo, de uma moto que está lá na rua, eu me assusto. Então, existe uma fragilidade, né? Fragilidade emocional, fragilidade no sono, fragilidade na atividade física. Existe uma mudança para pior da vida dessa paciente. Ou seja, o mundo perde interesse, né? A pele fica menos hidratada, o olho perde aquele brilho, a vagina fica mais seca. Então, são sinais que vão, como o próprio nome diz, são sinais de que está havendo uma mudança na vida dessa paciente.